Amigos e amigas são paulinos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eduardo Devides e esse é o Tricolor Desiludido. Antes de mais nada, eu gostaria de solicitar, né? Todo vídeo a gente tem que fazer isso para ver se consegue crescer um pouquinho mais aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de eventuais vídeos que eu venha postar e publicar no streaming. E também curta ele, dá aquela força pra gente, comenta, vamos debater a respeito dos assuntos dessa semana que movimentaram o Tricolor. Eu tenho 4 assuntos para tratar aqui hoje. São 3, na verdade, né? Porque eu vou falar dos sorteios que aconteceram essa semana, das competições que o São Paulo vai disputar, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, na verdade, são 2, né? Se a gente for dividir assim. E contratações, né? A primeira delas do Michel Araújo e a especulação Alexandre Pato. Vou deixar o Alexandre Pato por último, né? Porque tem uma polêmico. Vamos dar esse ar de sensacionalismo no canal, que nem programa de auditório faz, né? Então vamos deixar para o final. Sem mais delongas, então, essa semana, então, saiu o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, competição que, como vocês se lembram, né? Causou um gosto amarguíssimo para nós. São Paulo enfrentou na última edição times de regulares para ruins durante todo o torneio e ainda assim não conseguiu ficar campeão. Né? Lembrando que a gente disputou nas quartas de final e nas semifinais contra times que foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, né? Que é o Ceará e o Atlético Goianiense. E a gente disputou ainda nos pênaltis, a gente conquistou a vaga na disputa de pênalti. Então, para ver como foi grave a coisa, né? Para chegar no último jogo, não jogar porcaria nenhuma e perder um título que estava fácil. Bom, mas vamos falar desse ano então, Sul-Americana. São Paulo vai enfrentar a Academia Puerto Cabello, é um time venezuelano, eu nunca tinha ouvido falar, mas pelo que eu andei pesquisando, ele é o líder do campeonato. Então, assim, uma grata surpresa, né? Mas a gente tem sempre que frisar que é um time venezuelano, gente. É um time de regular para ruim. É obrigação São Paulo ganhar desse time. Poxa, só me faltava essa agora, ficar perdendo até para time venezuelano, né? Mas, do jeito que tá a coisa, eu não me surpreendo. Por isso que eu sou um desiludido, né? O segundo time, Tolima, famoso Deportes Tolima, time que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores de 2011. Se vocês se lembram aí também, foi o jogo que marcou, né, o jogo de volta, foi o que marcou a despedida do Ronaldão, Ronaldo Fenômeno, dos gramados. Então esse também vai ser adversário de São Paulo. Também, galera, um time de baixa estatura, hein? São Paulo vai penar para jogar com esses times, eu não tenho dúvida disso, né? Mas em outras épocas aí a gente era para estar dando gargalhada, né? E o terceiro time, adivinhe? O Tigre. Pois é. O Tigre da nossa famosa, né, tão comentada maldição, porque dizem que depois que o São Paulo enfrentou o Tigre, na final da Sul-Americana de 2012, o único título que a gente tem do torneio, as coisas desandaram pro lado do Morumbi, né? A gente sofreu eliminações catastróficas, algumas goleadas para rivais, e não ganhamos títulos, com exceção de 2021, que a gente se sagrou aí campeão paulista, mas foram praticamente 9 anos sem ganhar nada, com elenco mediano, né? Embora ali 2014 a gente teve ali alguma coisa de melhor na frente, com Kaká, Ganso, Luiz Fabiano, e também em 2016, né, que deu aquele lampejo ali na Libertadores, mas em 2020 também o brasileiro, né, o Diniz. Mas percebam que em 9 anos aí foram 3 lampejos, né?
A gente não conseguiu nada muito mais que isso. E reza a lenda que é por causa desse jogo contra o Tigre, que não teve segundo tempo. Rolou uma confusão no intervalo. Seguranças do São Paulo saíram na mão com os jogadores do Tigre. Não existem imagens disso tudo. Isso é apenas alegações, né? Sem provas, vamos assim dizer. Mas é o que dizem que aconteceu por parte da diretoria do São Paulo e por parte dos jogadores do Tigre, né? O Tigre ainda fala que os jogadores à época, que os seguranças estavam armados, né? Poxa, segurança não é polícia, né, pessoal? Mas faz parte da catimba, né? A verdade é que eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Um time não voltar para disputar o segundo tempo, né? Enfim, então vocês imaginam a repercussão que vai ter nesse jogo, nesse confronto, né? Tanto na ida quanto na volta. E para piorar ainda, a nossa estreia na Sul-Americana já é semana que vem, dia 6, às 9 horas da noite, contra o Tigre e fora de casa. Vocês imaginem só, esses caras vão furar a bola. Eles vão jogar tudo que eles sabem. Por conta desse clima de revanchismo. Eles não vão querer perder de jeito nenhum para o São Paulo. E o São Paulo, essa passividade que a gente bem conhece, né? Vamos aguardar aí então. O Tigre, lembrando aí que tem um atacante italiano, né? O Matteo Retegui. Na verdade ele é argentino, mas foi naturalizado italiano e disputou aí alguns jogos pela seleção da Itália. A seleção da Itália também que não surpreende, né? Eu não cheguei a ver gols do Matteo Retegui, mas está naturalizando qualquer jogador também, né? Ultimamente aí a gente vê o ex-São Paulino Rafael Toloi, seleção italiana, né? Então assim, tá levando qualquer um mesmo, né? Vamos aguardar então como é que vai ser o desenrolar aí da semana e vamos ver como que vai ser esse jogo com o Tigre. Outro sorteio que também saiu nessa semana é o da Copa do Brasil. O São Paulo conheceu o seu adversário, um adversário que não é desconhecido, pelo contrário. São Paulo praticamente joga todo ano com ele, né? É o Ituano. A gente jogou com ele na estreia do Campeonato Paulista. Foi um jogo que marcou boa presença do público, se não me engano, cerca de 50 mil torcedores do São Paulo no estádio do Morumbi. E a gente não ganhou. Foi um amargo 0-0 aquele jogo. Foi horrível, né? Típico jogo de começo de temporada. Se bem que parece que o São Paulo está no começo de temporada até agora, né? Porque praticamente jogou a mesma coisa, do primeiro até o último jogo. A gente não tem data definida ainda, tá? Mas essa terceira fase da Copa do Brasil ela vai ocorrer entre os dias 12 e 26 de abril. Lembrando que o primeiro confronto, essa é uma certeza, né? Vai ser no Morumbi e o jogo de volta vai ser em Itu. Então São Paulo vai disputar essa vaga aí para as oitavas de final fora de casa. Haja coração, hein, meus amigos. Olha, eu falar a verdade para vocês, que esse time que a gente tá, eu tô com nenhuma esperança, tá? Para mim não vai ser nenhuma surpresa se o São Paulo não se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar então aqui de reforços e especulações, né? Michel Araújo é a bola da vez. Ele acabou de ser apresentado aí pelo São Paulo. Eu descobri também há pouco, eu não sabia, ele é uruguaio. Poxa, gente, a gente já tava com esse problema de estrangeiros em excesso no elenco, né? A CBF ainda ajudou, aumentou um pouco ali aquela margem para poder ter estrangeiro no time. Se não me engano, era 5, passou a ser 7, né? Se eu não me engano é isso, aumentou 2 vagas aí. E, salvo engano, o São Paulo, então, estava com 8 no elenco. Mas acho que o Ferrarese estava machucado, então beleza, né? Bom, o Ferrarese vai ficar machucado ainda um bom tempo. Mas é fato que a gente vai agora ter mais um estrangeiro, né? Vai ser o 8º ali, dentro daqueles que não estão machucados. Agora que eu lembrei, tem o Galopo também. Então vai dar certo nessa conta aí. Só quero ver a hora que voltar todo mundo, né? Mas enfim, falando um pouco desse jogador. Números dele. Ele foi contratado pelo Fluminense em 2020.
Ele estendeu o seu contrato recentemente até 2025. Lembrando que ele vem por empréstimo, né? Pelo São Paulo. Ele vai jogar até o final de 2024. Pelo Fluminense, ele disputou 58 jogos, fez apenas 4 gols e 4 assistências ele tem. Os números não me agradam, tá? Eu vi algumas jogadas dele em alguns vídeos no YouTube, e que também não ajuda muito, né, pessoal? Esses vídeos de melhores momentos de jogador, realmente é isso, né? São melhores momentos. Eles fazem aquela edição só com jogada boa, com golaço, ou ainda que o jogador não tenha golaço, mostra os gols dele, né? Então, assim, é tudo de bom do jogador, não mostra nada de ruim. Mas ao que tudo indica, ele é um jogador que vem mais para jogar pelo meio, mais caindo pelas pontas, tem uma certa habilidade. Promete aí ser um novo Pedrinho, né? Até vamos esperar ver como que vai ser o desenrolar aí dessa situação do Pedrinho. Mas por hora, pelo que me parece, ele vem para suprir essa lacuna aí que o Pedrinho deixou, né? Em 2021, ele foi emprestado para o Al-Wasli, né, dos Emirados Árabes. Lá até que foi legal a temporada dele, os números. Ele fez 33 jogos e anotou 13 gols, né? São bons números, mas estranhamente o clube ele não exerceu, o Al-Wasli, a opção de compra fixada em 3 milhões de dólares. Então ele não quis comprar o jogador do Fluminense. Acabou o empréstimo, vai embora. Com o São Paulo não foi informado o valor da negociação. O que eu acho de tudo isso, então? Os números dele não me agradam. Mesmo tendo jogado fora aí com números razoáveis, é um campeonato fraco, pessoal. Então, assim, por mais que ele tivesse feito 30 gols em 33 jogos, eu ia falar a mesma coisa. O que também, uma informação também que me chama a atenção é que quando ele retornou ano passado para o time do Fluminense, ele jogou pouco ali com o Diniz, ele ficou marcado numa partida contra o Corinthians na Copa do Brasil, o jogo de ida, se eu não me engano, que foi 2-2, o Fluminense estava ganhando, e o Fluminense, aquele toque de bola ali no meio campo, ele perdeu a bola no meio de campo, o Corinthians puxou um contra-ataque e fez o gol. Ele ficou marcado por causa desse erro. Então, assim, a partir daí ele ficou meio queimado no clube. E esse ano, em 13 jogos, parece que ele estava ali disponível para disputar no banco de reservas, ele participou, ele entrou em 3 apenas. E olha que a gente está falando do Diniz. O Diniz, com todos os defeitos do mundo que ele tem, nessa parte ele costuma dar oportunidade para o jogador. A gente lembra bem disso no São Paulo. Um time praticamente de garotos, aí ele colocou no time titular, né? Ele sempre dava chance para todo mundo. Dava até muita chance para quem não deveria dar, né? Naquela fase crítica nossa ali do final do Brasileirão, São Paulo precisando de resultado, ele colocava Carneiro, Trellis, Paulinho Boia, jogadores que não iam acrescentar absolutamente nada, né? Mas fato é que ele dava oportunidade, basicamente para todos os jogadores. E ele não ter aproveitado o Michel Araújo, na minha opinião, é um pouco estranho. Então, assim, o que eu acho? Não gosto dos números. Em outra fase eu falaria, não vem de jeito nenhum. Mas, assim, a gente precisa de alguém novo, alguém diferente do que a gente tem hoje, entendeu? Então, vale a tentativa, vale esse teste. Muito embora, o que eu repetindo, né? E eu acho que não vai dar certo. Os números não me agradam. Falando então aqui do nosso último assunto de hoje, último, mas não menos importante, né? Alexandre Pato. E aí? Vem, não vem? Especulação? Eu fiz até um short sobre esse assunto nesses dias, mas eu acho que eu preciso esclarecer um pouco mais esse assunto, mostrar um pouco mais a minha opinião. Ele machucou o joelho no passado pelo Orlando City e precisou fazer cirurgia de ligamento, né? Reconstituir o ligamento cruzado, se não me engano, do joelho direito. Isso foi em setembro do ano passado, então ele já está há pelo menos 6 meses sem jogar, né? Esse ano, mês passado, se não me engano, ele foi visto ali no Refis, fazendo tratamento, conversou com os jogadores, com o Rogério Ceni, com quem ele jogou, né? No São Paulo.
Ah, e mais recentemente ainda, ele postou no Twitter uma mensagem de efeito, dizendo assim, tá chegando a hora. E postou um vídeo dele fazendo gols em todos os times que ele jogou e tudo mais. Ah, bom, bastou isso para a torcida do São Paulo ficar iludida, vamos assim dizer, né? Ficou aí efervescendo nas redes sociais, falando: o Pato vai voltar, não sei o quê, dá uma chance para ele. Inclusive em vídeos que eu fiz, né, nesse short que eu postei, a galera comentou: não, faz um contrato de produtividade, vamos trazer ele. Ele honrou a camisa, ele, ele amou o clube porque ele rescindiu o contrato dele de 30 milhões, não quis um centavo. Pessoal, beleza. De boa vontade, não vai ajudar em nada em campo, entendeu? Ele é torcedor de São Paulo, virou, tudo bem, mas assim, a gente precisa de gente para resolver, tá? Falando um pouquinho do que eu acho, vamos lá então. Se a gente for olhar em números absolutos, o Pato ele tem 133 jogos pelo São Paulo e 47 gols. Opa, praticamente aí um gol a cada 3 jogos, uma média boa, não é, Eduardo? Mas por que ele não de volta? Pô, vamos analisar um pouco mais. A gente não pode analisar apenas isso, né? Vamos analisar as circunstâncias, o conjunto, cada ano que ele jogou no São Paulo. Em 2014, aquele time do São Paulo que quase foi campeão brasileiro, né? Só não foi, na minha opinião, porque tinha uma zaga pífia, né? O Edson Cabeça Silva, ao lado do italiano Rafael Toloi, né? Então naquela temporada ele fez 12 gols, mas teve bastante gente que fez gol ali na frente também. Tinha Luiz Fabiano, tinha Allan Kardec, né? Kaká também fazendo bons jogos. Veio o Michel Bastos também, que fez alguns gols. Tinha o Ganso, né? Então, assim, foi bem dividido o protagonismo naquela época. A temporada seguinte, em termos de gols, foi a melhor dele na carreira, inclusive. Ele fez 26 gols. Foi o melhor ano dele. Foi o ano que ele fez mais gols. Se eu não me engano, acho que foi no Milan, 2008, 2009, ele fez 19 gols. Também, essa foi a segunda melhor marca dele. A melhor, sem dúvida, foi 2015, São Paulo. Então, percebam assim, 2015, né? Já faz 8 anos isso. Muita coisa mudou, né? E aí eu vou fazer uma pequena crítica aqui também. Embora ele tenha feito vários gols em 2015, o São Paulo teve alguns tropeços significativos em 2015. E eu percebi que em alguns jogos, quando o São Paulo precisava mesmo do Ganso, ele não aparecia. Do Ganso não, perdão, gente, do Pato. Estou confundindo as aves aqui agora. Então, assim, o Pato, ele é aquele jogador, faz gol e tudo mais, mas e gol decisivo? Ele fez em 2015? Eu não estou lembrado. Pelo contrário, o São Paulo chegou até o final do Campeonato Brasileiro precisando de uma vitória contra o Goiás fora de casa para ir para a Libertadores. E o que aconteceu? O até então técnico interino Milton Cruz colocou o Pato no banco de reservas. O jogador que fez 26 gols na temporada. Para quê? Colocou o Rogério, o Neymar do Nordeste, não sei se vocês lembram dele, de titular. E salvo engano foi 1-0, e se eu não me engano foi gol dele ainda, do Rogério. Então assim, eu tenho essa pequena crítica em 2015, muito embora tenha sido o melhor ano dele em termos de gols, né? E aí ele volta para o São Paulo, na temporada de 2019, a torcida de São Paulo fica de novo ali, fervorosa, voltou, agora já era, ele é São Paulino, papapá, vai enfrentar o Corinthians, porque até então ele não podia, né, na primeira passagem dele pelo São Paulo. Tá, fato é que ele enfrentou o Corinthians 2019, 2020, não fez um gol. Da mesma forma, aquele jogador frio, sem vontade, não aparecia em campo, o narrador sequer falava o nome dele. E se a gente analisar os gols, em 2019 ele fez 5 gols. Em 2020 ele foi embora lá para agosto, ele fez 4.
os números falam por si. Se ele já era um cara, né, sonolento lá atrás, essa última passagem dele foi pífia, foi um catástrofe, entendeu? Eu mostrei até no short, né, que ele fez. Ele estava numa fase tão ruim no final de 2019, começo de 2020, que no final do Brasileiro de 2019 ele errou um gol contra o Avaí sem goleiro. O Antony faz uma jogada pela direita, cruza para ele, ele chuta para fora sem goleiro. Então, assim, eu acho que é pouco para o São Paulo querer essa volta dele, né? Ah, mas Eduardo, mas ele não é melhor que o Éder, que passou recentemente aí para o São Paulo, italiano também, né? Mas ele não é melhor que o Erisson, ele não é melhor que o David Sene. Pessoal, assim, a gente está fazendo comparações de jogadores fracos, por baixo, entendeu? Mas precisa dar uma chance pro Pato. Pessoal, o São Paulo precisa de jogador que ajude ele. Não o São Paulo ajudar nessa fase que a gente tá, a gente vai ter que ajudar jogador. O São Paulo precisa de jogador que ajude o São Paulo, jogador que venha para vestir a camisa, para jogar bola, para fazer gol. Entendeu? Então, por esse histórico do Pato, eu diria que não, tá na hora de renovar. E tudo isso, todo esse suspense que foi feito aí, para ele divulgar, né, essa semana, até saiu uma matéria no GE, dizendo que ele está fazendo um curso para virar gestor de futebol, né? Não é que ele vai parar de jogar agora, mas ele já quer iniciar essa transição. Então, percebam, né, que tudo isso era uma mera especulação, né? Não há nada, até onde eu sei, do São Paulo querer contratar ele. E, na minha opinião, tomara que permaneça assim. Pessoal, então, basicamente é isso que eu tinha para conversar com vocês aqui hoje. Deixe seus comentários aqui. Podem concordar, discordar de mim, não tem problema nenhum. Isso faz parte do ambiente democrático no futebol, tá? Só vão maneirar aí em discurso de ódio, em xingamento, sabe? Eu tenho minha opinião, vocês têm a sua, e beleza, sabe? A gente tem que torcer por um São Paulo melhor mesmo, sendo pela minha ou pela opinião de vocês, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem me assistido aí mais uma vez. Mais um recado, se inscreva no canal e até breve. Grande abraço.